meus irmãos, é um assunto muito extenso. Se formos pensar nas vertentes da nossa sociedade, paz, ela está carente em vários lugares, em várias situações. Mas vamos para aquela que é a mais icônica, que são as guerras mundiais. Nós tivemos a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e elas foram justamente porque as pessoas não queriam buscar a paz. E a paz do mundo, ela é passageira e ela é aparente, porque há muitas gentes e muitos políticos, governantes mundiais, que estão falando sobre a paz. Até a ONU está falando sobre paz. Só que essa paz, ela é aparente, porque no fim das coisas, estes homens estão com o coração voltado para a guerra. Estão voltados porque o seu coração está também com a fome e a sede de poder. E muitas vezes, quando nós queremos tudo para nós, da nossa maneira, e a outra pessoa, a outra nação, deseja o contrário, então nós entramos em conflito, e não há paz. Então não é sobre a paz do mundo que nós vamos falar aqui. Essa paz aí, ela é passageira. Jesus assim disse: eu vos deixo a paz, não a paz como o mundo a dá. A paz de Jesus é diferente, é você tranquilo no meio da guerra. As coisas estão todas difíceis, mas você continua descansando no Senhor. É sobre essa paz que nós vamos falar. E eu trouxe algo aqui bem simples, que eu creio que dá para a gente fazer essa salada de fruta sem complicações. E quando eu falo salada de frutas, não é confusão, é pelo contrário, tá bom? É que cada um vai pegar a sua parte aí, ó. Pegue a sua parte, tá bom? Combinado assim, meus irmãos? Eu fiz como se fosse um vídeo do YouTube. 7 sinais de quem tem o fruto da paz. Videozinho do YouTube. Só que vai ser um pouquinho mais longo, tá? Não vai ser shorts não de 30 segundos, 15 segundos. Vai ser um pouquinho mais. Mas aguenta aí. 7 sinais de quem tem o fruto da paz. Fruto da paz. Não é quem só tem a paz. É quem tem o fruto da paz. E o fruto não é algo que fica debaixo da terra. O fruto fica aparente. As pessoas percebem que aquele ali tem a paz. Eu vou começar com 3 sinais que são negativos. E depois nós vamos para 4 que são positivos. 3 sinais negativos primeiro. O primeiro: quem tem o sinal do fruto da paz não vive em desespero. Não é uma pessoa desesperada. A palavra des aqui quer dizer que não tem. Esperada está falando de esperança. É alguém que não acredita que as coisas possam acontecer. Então ela entra em desesperança. E quem tem desesperança é alguém precipitado. Não olhe para ninguém aí, não olhe, mas pense bem, será que muitas vezes nós não nos tornamos pessoas precipitadas? Nós muitas vezes somos aqueles que colocam a carroça na frente dos bois. Uma pessoa precipitada é uma pessoa que internamente ela anda ansiosa. E eu nem preciso falar de ansiedade, meus irmãos, porque tem sido um dos males do século 21. Certo, crianças? Crianças não podem andar ansiosas. Não tem como, não é possível. Mas por causa de muitas situações que a internet favorece, as crianças começam também a ficar desesperadas, porque quer isso, quer aquilo outro, e precisa ser para ontem. Não é para amanhã, é aquele desespero total que precisa de tudo aqui e agora. E uma pessoa que vive ansiosa, ela é precipitada e ela é alguém que vive desesperada, logo não tem paz no coração. Não tem paz, porque é o tempo todo a mente fervilhando. Eu que tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas eu queria isso, eu queria fazer aquilo. E ela diz que tem 10 coisas para fazer e no final não consegue fazer nenhuma delas. É alguém que vive desesperado. Se vive desesperado, não tem o fruto da paz. Segundo, alguém que tem o fruto da paz não é alguém que vive em murmuração. Não olha para ninguém de novo, não.
Fique em você aí. Fique você com você mesmo. Quem tem paz não vive reclamando da vida. Não vive murmurando. Porque é alguém que sabe que Deus provê tudo o que ele precisa. Porque sabe que Deus o guarda e o livra. Não precisa ficar falando o tempo todo. Você está vendo? Olha, o Lula foi lá conversar com o Trump. Não será que deu alguma coisa boa? Não sei não, vai sobrar para o Brasil, hein? Aí alguém está dizendo, tá vendo? Esse é o tempo da eleição agora. Não sei, esses políticos aí que vai vir agora, não sei o quê. Aí ele olha para o chefe, você viu? O chefe falou que vai ter mudança aqui na empresa. Eu não estou aguentando mais esse lugar. E aí vai para casa, olha, eu não estou aguentando mais o meu marido. Pelo amor de Deus. E a esposa, esse homem aí não faz nada. Aí chega as crianças e diz assim, ai que saco. Não, as crianças não falam isso não. Bobagem. Ai, gente, tem que ir para a escola de novo. Hoje, de novo. Ai, a mãe falou para lavar a louça. Receba. Aleluia. Quem tem paz não vive reclamando. Não vive reclamando. Porque quem reclama é porque acha que as coisas têm que acontecer do jeito dela. Da maneira dela. Só que aquele que tem paz sabe que as coisas são do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Então não vive em murmuração. 3. Quem tem o fruto da paz não vive em conflitos. E aqui eu marquei um ponto importante. Conflitos internos e conflitos externos. O que é um conflito interno? Por exemplo, falta de identidade pessoal. A pessoa não sabe quem é. E aqui eu jogo um pouquinho para os adolescentes, que eu falei que era uma salada de fruta. Adolescente. Quem você é? Ixi, não farma aura, hein? Desse jeito não vai. Aí não adianta. 6, 7, não adianta nada. Que não vai rolar. Aí fica lá o aluno. Fica lá o filho. Fica lá o menino da igreja. Perdido, não sabe para onde ir, porque há dentro de si conflitos internos, conflitos, fica aqui se perguntando o tempo todo, será que a coisa é assim? Será que é desse jeito? Ai meu Deus, eu não sei se eu faço desse jeito, ou se eu faço daquele. Esses conflitos internos é sinal de alguém que não tem o fruto da paz. Quem tem paz não vive agoniado por dentro de si mesmo, não. Não vive perturbado consigo mesmo. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que a mente não para um instante só. Até mesmo quando está dormindo, ainda está assim, ó. Eu tive uns sonhos assim, que não sei o quê. Não tem paz. Conflitos internos, o tempo todo. A coisa está tão feia, crianças e adolescentes, que eu estou vendo aí alguns adolescentes que não quer nem ser menino nem menina, ele quer ser um animal, um terrier. Um terrier. Alguns estão dizendo assim, não, na verdade, eu sou assexuado. O que quer dizer isso? É que eu posso ser qualquer coisa, eu sou gênero fluido. Então eu posso ser um animal, eu posso ser uma árvore, eu posso ser uma pessoa, eu posso ser qualquer outra coisa. Isso são conflitos internos e que a pessoa não vive em paz. O tempo todo está em conflito. Mas há outros que o conflito é externo. E eu acredito, meus irmãos, que o conflito externo é resultado do conflito interno. E o que é o conflito externo? É brigas, é discussões, é sair na porrada, é matar, é fazer o mal. Isso é conflitos externos. Quem tem o fruto da paz não vive brigando. Com licença aí, meus irmãos, preciso falar com os adolescentes e as crianças aqui. Você não briga com seu irmão não, né? Você não anda brigando lá na escola não, né? Agora deixa eu virar para cá, com licença aí, viu? E vocês, meus irmãos, não andam arrumando briga por aí não, né? Hein? Estou eu,
o culto da igreja. Lembra até hoje, essa cena que eu não esqueço. Estou lá sentado num dos últimos bancos da igreja, sou um visitante da igreja, estou lá. E aí tem um irmão, pensa no homem grande, hein? Gigante, acho que ele tinha 1,90 m, tem até hoje, né? Forte, uns 130, 140 quilos. Fortão, estava assim, ó, na lateral da igreja. E ele ficava assim, e olhava para um ponto específico da igreja e eu, o que está pegando? E o culto rolando, e os irmãos, eita glória, aleluia, deixa o fogo descer, e vai aquela coisa toda. De repente, esse irmão fortão, foi até aquela direção que ele já estava há um tempo olhando, olhou para o irmão e falou assim, você pensa que eu esqueci o que você fez? Toma, pau! Daqui eu só fiquei olhando. O que aconteceu aqui? E aí já veio o irmão daqui, separa dali. E o outro, você está pensando o quê? Eu vou quebrar a sua cara. Isso no meio do culto. Porque os conflitos aqui dentro vão vir para fora. Para não ficar só nesse exemplo, estamos um grupo de irmãos no acampamento, né? Acampadentro, eu ia falar acampadentro. Um acampamento da igreja. Eita, vamos jogar uma bola? Vamos! Opa! Aí convida os pastores para vir jogar também. Na época eu não era pastor ainda não, viu? Aí, vamos lá, vamos jogar, né? Vamos jogar. Aí tá lá, os irmãos jogando. E chuta uma bola daqui, e foi outra dali. Aí alguém, não sei quem foi, meus irmãos, não faz isso. Dica para os irmãos aqui, quando for jogar bola, não pisa no pé do pastor, por favor, na hora do futebol. Como não pisar? Não dá uma canelada não, ó, não dá carrinho não faz esse negócio não. Eu não sei se pisaram no pé de um dos pastores, se deu uma canelada, eu só sei que ele ficou nervoso. E começou a falar um monte de coisa, e arrumou uma confusão no meio do futebol, e aí pesou o clima, como diz a Ana Beatriz, pesou o clima. Ficou aquela coisa feia, ficou aquele negócio chato, por quê? Porque quando nós não temos a paz de Deus, e a gente pode ter o cargo que quiser aqui nessa terra, quando não tem a paz de Deus, nós vivemos em conflitos, nós vivemos em confusão, nós vivemos em brigas, nós vivemos em discussões, mas em nome de Jesus nesta manhã, nós vamos abandonar todos esses negócios aí, né? Nada de ficar desesperado, precipitado, nada de ficar usando as suas palavras para murmurar, e nada de ficar com conflitos dentro de si, e muito menos com brigas com alguém. É hora de nós exercermos a paz de Deus, e a paz de Deus é muito diferente. O quarto sinal, então, agora daqui para frente é positivo. Primeira coisa de alguém que tem o fruto da paz, na verdade é o quarto agora, espera no tempo de Deus. Existe 2 tempos na Bíblia, e os 2 trabalham com os propósitos de Deus, mas muitas vezes nós não entendemos o propósito de Deus dentro do tempo. Existe o tempo cronos, que é o tempo do relógio, que a gente conta as horas, os dias, os meses, anos e assim por diante. Mas tem o tempo kairos, que é o tempo oportuno, é o tempo correto, ideal. Meus irmãos, qual é a hora de colocar uma blusa? Qual é o momento ideal de colocar uma blusa? É o tempo oportuno. Isso é chamado tempo oportuno. É o momento que é necessário ter aquela atitude. O que acontece é que muitas vezes a gente está no tempo cronos. Ai, tem que ser agora, tem que ser agora, tem que acontecer hoje. Por que ainda Deus não fez? Deus não fez. Mas quem tem a paz, o fruto da paz, o fruto do Espírito, é aquele que sabe que Deus trabalha com o tempo kairos, o tempo oportuno. E o que é isso? É a hora certa de agir. Nós muitas vezes, meus irmãos, não sabemos a hora que é necessário agir, ou é a hora que é para esperar, mas Deus sabe. E quem tem a paz no seu coração é alguém que não se preocupa com essas coisas, porque sabe que tudo é no tempo de Deus. Deus sabe o tempo certo para cada coisa, e Ele não vive perturbado, Ele fica em paz. Fique em paz. Alguém vai chegar e vai dizer assim: olha, você ainda está nessa,
Nossa, ainda não aconteceu. E você não vai se perturbar. Por quê? Porque você sabe que tudo acontece no tempo de Deus. 5. Quem tem o fruto da paz, glorifica na dor. Paz não é isenção de guerra. Paz não é significado de que não vai existir dificuldades na vida e nem tribulações. O crente passa por tribulações, como Jesus disse. Jesus mesmo mostrou para nós que em tempos de lutas e de guerras é necessário que a gente tenha paz com Deus. Então, meus irmãos, isso não quer dizer que o crente vive só uma vida de bonança. O crente muitas vezes passa por momentos difíceis, mas isso não tira a paz de Deus na vida dele. Porque nós não podemos ser crente montanha-russa. Quando está tudo bem, eu estou em paz. Hoje eu tô de boa, mano. Estou sossegado, tá ligado? Assim está dando tudo certo na minha vida. Tirei nota 10 na escola, entendeu? Minha mãe não me encheu o saco, liberou o celular essa semana. Eu estou super legal, né? O maridão, nossa, não me encheu as paciências. Até me deu cartão de crédito para eu usar. Nossa, tá tudo muito bom. E o esposo está dizendo assim, nossa, hoje tá uma maravilha, essa semana tá uma maravilha, porque ela não me pediu nem para arrumar a torneira que já faz 6 meses que está gotejando. Alguns entenderam, é coisa de casal. Que maravilha, tá tudo muito bom. Aí a gente senta no sofá, liga a TV. Vida boa. Olha, um dia como esse, né? Uma chuvinha assim. Depois que eu for lá dar um abraço na minha mãe, o almoço, eu vou descansar um pouco. Tá sossegado, né? Mas e quando tudo tá mal? E quando você acorda doente? E quando você tenta procurar dinheiro na conta para pagar mais uma conta e não tem mais? E você agora não sabe como é que vai dar conta? E quando o seu filho começa a se misturar com gente esquisita? Com gente que não presta? E quando o seu esposo, ele começa a ter algumas atitudes que vão enfraquecer o casamento? E quando a sua esposa, ela começa a ter atitudes que magoam? Nesses momentos, como é que fica o crente? O crente vai no mesmo embalo do mundo? É o crente montanha-russa, que agora que o trem desceu, agora tudo é para baixo? Então, se a vida está ruim, eu também fico ruim, eu também fico sem esperança, eu também fico triste, eu fico desanimado, porque as coisas estão andando ruim. Cristão, crente, quem serve a Deus não é desse jeito. Se você é crente montanha-russa, quando está tudo bem, está lá em cima, quando está tudo mal, está lá embaixo, você e eu precisamos mudar o nosso comportamento. E só tem um jeito de mudar isso: pedir a paz do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque o mundo pode estar de ponta cabeça, tudo pode estar desaguando, eu e você continuamos em paz em Deus. Tem que ficar tranquilo. O mundo que se desespera, o mundo que fica correndo de um lado para o outro, mas o crente permanece na paz do Senhor. E ainda, não só em paz, mas ele transmite isso e ele glorifica a Deus mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo na adversidade. Você não vê quem tem o fruto da paz triste, angustiado o tempo todo. Você pode ter tido um momento de tristeza, um momento de choro, mas quem tem a paz de Deus não vive angustiado, não vive desanimado, não vive chorando o tempo todo. Porque eu posso agora chorar por um momento, mas eu sei que a alegria virá. Como o Salmo diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É paz, meus irmãos. É paz. Está o mundo desesperado por um lado do outro e você está em paz. Em paz. Mas está faltando em casa. Eu estou em paz. Mas você vai ser mandado embora essa semana, o chefe já colocou seu nome na lista. Eu estou em paz.
Mas o seu filho, olha o que ele fez. Eu estou em paz. Mas olha só o que fizeram contra você. Eu estou em paz. Irmão, isso aqui é uma preciosidade que você precisa viver na sua vida. Viver em paz. Nada tira você da presença de Deus. Nada tira você do eixo. Você não é uma pessoa descontrolada, não. Você fica aqui, ó. O meu negócio é eu e Deus. Eu e Deus. Está o povo de Samaria cercado por um exército muito mais forte do que eles. E eles se desesperaram porque já passou 2 meses, eles já comeram quase toda a comida que tinha dentro da cidade. E não podia sair, porque se saísse os exércitos ia matar. E também não, tinha acabado a comida, e agora, porque isso era uma estratégia de guerra antiga, de cercar a cidade e deixar o povo à míngua, até eles não tiverem mais condição, e eles vão ser obrigados a sair da cidade, eles vão estar enfraquecidos e nós vamos matar eles. E o povo está desesperado dentro da cidade. Mas aí chega alguém que tem a paz de Deus, o profeta. O profeta chega e diz assim: amanhã por essas horas, haverá comida aqui tanta que vai ser a preço de banana. Aí o guarda do exército: isso aí é conversa, rapaz. E ele disse assim: você mesmo verá com seus olhos, mas não comerá. Porque aquele que tem a paz de Deus não vive desesperado, meus irmãos. Para os irmãos terem ideia, na cidade de Samaria, naquele cerco, chegou a um ponto que uma mãe estava desejando comer o filho da outra. Comer, literalmente, canibal. Uma falou assim: vamos assar e cozinhar o seu filho hoje? E vamos comê-lo, porque não tem mais comida. Olha o nível que chegou de desespero. Mas o profeta disse: assim diz o Senhor, amanhã haverá comida aqui a preço de banana. Aqui haverá abundância. E nós temos que manter a nossa paz, sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. E se Deus disse que vai prover na sua vida, Ele prove. Se Ele está dizendo que vai proteger, Ele protege. Se Ele está dizendo para você que Ele vai à sua frente e vai abrindo caminhos, então Ele abre. Não precisa ficar preocupado, porque Deus está no controle de tudo. 6. Quem tem o fruto da paz, promove a paz. Jesus disse no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículo 9: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Quando Jesus diz isso, Ele não está dizendo que o crente deve ser passivo. Eu quero deixar isso enfatizado. Passivo é uma pessoa que aceita tudo calada. As pessoas zombam dela, as pessoas falam mal, as pessoas a prejudicam e ela está aqui. Não é disso que Jesus está falando, de alguém passivo. Ele está falando de alguém que é pacificador, é alguém que promove a paz. Ou seja, ele é contra e ele age contra as guerras. Ele age contra os conflitos. Quando ele vê que as coisas estão descambando para um conflito, ele intervém. Então ele é uma pessoa ativa. Ele é alguém que chega e tenta resolver as coisas. É alguém que quando vem um conflito em casa, é aquele que não vai jogar mais lenha no fogo. É aquele que apaga o fogo. É aquele que chega: não, vamos conversar. Ele não deixa os assuntos para lá. Ele fala assim: deixa quieto isso aqui. Não, ele não deixa quieto. Ele é ativo, mas é aquele que procura colocar as coisas em ordem. É sempre assim. Quem tem a paz, ao invés de buscar guerra, busca as coisas ficarem em ordem. E muitas vezes nós somos omissos. As coisas estão acontecendo à nossa frente e nós estamos dizendo: é assim mesmo. Esse mundo está perdido. Não, não é isso que Jesus está falando. Jesus está dizendo para que nós, aonde estivermos, ali também esteja a paz do Senhor naquele lugar. Se aonde nós estamos ainda está tendo algum conflito, é porque falta de nós essa atitude de sermos pacificadores. E ao invés de nós estarmos discutindo para conflitos, para brigas, nós somos aqueles que estamos discutindo como é que nós vamos resolver essa situação. Como é que nós vamos encontrar um denominador comum entre nós? É assim que o crente faz. Ele promove a paz. E por último, 7. Aquele que tem o fruto da paz descansa em Deus.
E aí isso me fez lembrar o Salmo de número 131 e o verso 2, que eu quero parafrasear aqui. O salmista falando sobre desejos que ele tem, anseios da sua própria vida. E no verso 2, ele vai dizer assim, para si mesmo: aquieta a alma, fique quieto. Ele tá falando consigo mesmo, viu, meus irmãos? E ele está falando para ele assim: calme-se. Você precisa, ele está falando para si mesmo, você precisa ser como uma criança que acabou de ser amamentada pela mãe e está descansando no colo. Ele está falando para si mesmo. Calma. E aqui tem uma cena icônica, que é uma criança que acabou de mamar, principalmente criança menorzinha, recém-nascida, né? Está aí a Maria Alessandra para nos dizer isso. Olha lá, ó. É só você olhar para ela, não preciso falar nada, não. Olha lá. Nada, tudo improvisado aqui, mas olha lá. Olha para aquela criança ali. Alguma preocupação ali, meus irmãos? Será que ela não está conseguindo dormir? Está precisando tomar remédio? Para dormir? Será? Está com insônia. Muita conta para pagar. Será? Será que ela está preocupada com alguma coisa da escola? Será que ela está preocupada se amanhã vai ter alguma comida em casa para ela comer ou não? Será que ela está com esse tipo de preocupação? Pois o texto de Salmo 131 e 2, o salmista está nos dizendo que nós temos que ser como aquela criança ali, ó, descansando nos braços da mãe. Sabe quando uma criança fica agoniada, daquele tamanhozinho ali? Quando está com fome. Não é? Eu lembro de Ana Beatriz, Rafael. Meu Deus, que chororô. O que esse menino tem? Dá comida para esse menino. Aí lá. Ai, meu Deus, vai afogar aí de tanto leite aí, misericórdia. Acabou a fome. O que eles faziam? Dormia. Descansava. E a mãe ali, ó. E qual é a mensagem da mãe? Opa, te alimentei, agora te guardo aqui, fica sossegado. Essa mãe aqui é o nosso próprio Deus. Quando nós estamos com uma necessidade básica, Ele nos supre. E ainda tem gente preocupada com as coisas básicas da vida. Não vive em paz porque eu não sei se amanhã vai ter comida. Meu irmão, para com esse negócio. Creia na palavra de Deus. Alguma vez Deus desonrou a sua própria palavra? Eu não sei se eu vou pagar as contas. Para com esse negócio, perdendo a sua paz por causa disso. Eu não sei, fulano me ameaçou. Para com esse negócio. O teu Deus não te protege, não. Gente, eu comprei mais 3 trancas para casa, porque, olha, já tem grade em todas as janelas, tem 2 grades. Parece um presídio a sua casa. E você ainda está preocupado. Está pior que a cela que Pedro estava preso, que eram 7 portões, o seu tem 8. É uma preocupação. Não vai que um ladrão entra aqui, o ladrão vai lá querer gastar tempo com 7 chaves que você colocou no mesmo cadeado. Ele sai fora, ele fala, não, vou procurar uma coisa mais fácil. Por que toda essa preocupação? Eu não estou falando de imprudência, eu estou falando de confiança. Sabendo que Deus está conosco, que Deus está na nossa vida. E assim como uma criança descansa nos braços da mãe, nós também precisamos descansar nos braços do Pai. Nós temos que descansar, meus irmãos. Que fervoroso é essa vida toda aí, agitada o tempo todo. É que eu tenho que, eu tenho que, eu não tenho nada, a minha vida está em Deus. É Deus que conduz os nossos passos. É Deus que diz qual é a direção. É Deus que diz vai ou espere. É Deus que fala.
Não somos nós, meus irmãos. Para com essa ansiedade na sua vida. É você que está no controle. Jesus diz assim: olha, qual de vós, por maior que seja a vossa preocupação, conseguirá colocar um fio de cabelo em vossa cabeça? Eu sou prova que não é possível. Olha, senão eu estava cheio de cabelo. Porque preocupação é o que não falta. Mas isso não acrescenta um fio de cabelo na sua cabeça. Não adianta. Nós estamos vendo pessoas aí morrendo. E qual é o diagnóstico? Então, morreu de infarto. Mas o infarto por quê? Vivendo preocupado. AVC, vivendo preocupado. Gastrite, vivendo preocupado. São as doenças e dores da alma vindo para o físico, para o corpo. Pessoas perturbadas o tempo todo. É remédio para dormir, remédio para acordar. É remédio para trabalhar. É remédio para isso, para aquilo outro. Você é servo de um Deus que tem cura para a sua vida. Cura para a sua alma, que está aí perturbada. O salmista, mais uma vez, em outro salmo, ele diz assim: porque anda abatida a minha alma, e porque se perturba dentro de mim, espere em Deus, espere em Deus. Porque nós vivemos sem paz, se há paz do Espírito Santo sobre a nossa vida. E se ainda não estamos assim, é porque essa parte do fruto ainda não temos. E nós precisamos ter. Nós precisamos ter. Porque quer uma notícia boa, as coisas não vão melhorar. As coisas precisam piorar. Porque as coisas piorando, vai mostrar exatamente os sinais que Deus já deixou na terra. Haverá, Jesus dizendo no Sermão do Monte, e eu termino, ele disse assim, nos últimos tempos, haverá guerras e rumores de guerras. Haverá pessoas correndo de um lado para o outro. Os pais se voltarão contra os filhos e os filhos contra os pais. Vocês verão coisas assim absurdas. Haverá sinais na terra como terremotos. Haverá sinais no céu. Muita coisa ruim vai acontecer, porque vai sim cumprir tudo o que Deus disse, e tudo o que Ele usou os profetas para dizer, vai se cumprir. Mas no meio de toda essa guerra, no meio de todo esse conflito, tem um povo que está em paz, porque está em Deus e será salvo por Jesus Cristo. Nós não precisamos nos preocupar com nada do que está acontecendo, porque a nossa vida já está guardada em Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus.